Bom dia, turminha do quinto ano. Vamos iniciar nossa aula de História. Para hoje, dia 20, nós teremos só o estudo do conteúdo do capítulo 2, as nossas religiões. Leitura das páginas 48 a 51. A página introdutória do nosso assunto sobre as nossas religiões traz uma colagem que vocês irão realizar, destacando as imagens da página 155 e colhem aqui nesse espaço em branco, onde vocês irão observar que são imagens que representam a diversidade cultural do nosso Brasil, né? Que nosso Brasil tem muita, diferentes culturas. E nós iremos observar que essas culturas foram trazidas, né, de povos como os africanos, como os povos indígenas e os portugueses, tá? Então, na página seguinte, nós iremos ver que a religião, como se deu essa religião na vida, né, na nossa vida. Então, as religiões, elas tiveram grande importância em diferentes momentos da história, como, por exemplo, lá na Europa, durante a Idade Média, os membros da Igreja Católica, né, eles eram quem determinavam como seria que deveria ser a conduta das pessoas da sociedade, como as pessoas deveriam se comportar, agir, como seria a cultura dessas pessoas. Tudo era sobre os olhares da igreja, tá? Então, a igreja comandava a sociedade e a conduta das pessoas da época, tá? O Brasil, a gente sabe que ele foi conquistado pelos portugueses, onde eles trouxeram, né, no período que eles chegaram aqui em 1500, descobriram o Brasil, e quando passou pelo processo de colonização, que a gente chama de período colonial, eles trouxeram a religião católica com eles. Chegando aqui, nós sabemos que eles já encontraram os nativos, que eram os indígenas, onde esses indígenas, eles passaram a ser catequizados por membros da Igreja Católica, trazidos pelos portugueses. Os portugueses, eles tinham como a religião católica, muito presente entre eles, que quando eles chegaram aqui, o primeiro nome que eles deram ao Brasil foi Terra de Santa Cruz, tá, gente? A imagem de vocês aí do livro traz também um exemplo da religião católica, que é pertencente à cultura da região de Natal, né, que é a festa do Divino Espírito Santo, onde eles fazem, né, tradição, todo ano eles fazem essa festa em homenagem, né, ao Divino Espírito Santo, e que a gente vê que é uma cultura com influência forte da religião católica, né, gente? Vocês podem observar aí na imagem, assim como também tem adoração, os festejos, né, em cada região, adoração aos santos padroeiros, né? Então a gente pode ver que tanto a cultura como a religião, elas estão sempre ligadas uma à outra. Passando para a página seguinte, nós iremos ver também que tanto a cultura como a religião foram muito presentes na vida dos povos indígenas. Então, como os povos da antiguidade queriam entender, né, a vida do planeta, os fenômenos da natureza, como é que ocorria o dia à noite, a chuva, os povos indígenas também eles recorriam a deuses, né, aos fenômenos da natureza para explicar como era que acontecia esses fenômenos naturais, certo? Então, como exemplo, tinha os tupis guarani, que eram indígenas, foram os primeiros indígenas que tiveram primeiro encontro com os portugueses em 1500. Eles acreditavam que o deus Tupã, né, criado dentro da língua deles, criou toda a vida no planeta, né? Então, esse Deus ensinou a agricultura, o artesanato, certo? Criou os chefes, que eram os pajés de cada tribo, certo? Então, eles já eram chamados de líderes espirituais. Então, eram povos que acreditavam em vários deuses. A gente chama de povos politeístas, tá? Outros povos também que tiveram influência muito forte, né, que deixaram a herança religiosa para nós, foi os povos africanos, né? Então, no período que eles vieram
trazidos para o Brasil, né, trazidos nos navios e tudo para ser escravizados, eles também tinham as suas religiões lá. Né? Então, ele já tinha sua religião e sua cultura. Então, para continuar a praticar essas religiões, eles misturavam, faziam muito essa mistura de elementos deles com elementos do cristianismo, né? Porque a gente sabia que o Brasil ele era católico, né? Era uma forte presença da religião católica. Então, eles se organizavam e faziam essa mistura um pouco da religião católica com a religião, com as culturas, as religiões deles, africanas, entendeu? Para que eles pudessem dar continuidade à sua cultura e à sua religião, mesmo sendo escravizados aqui, tá? Então, a gente vai ver que houve uma mistura de religiões, certo? Como exemplo traz aí o candomblé, que era a tradição religiosa africana, influenciada por outras religiões, né, após eles chegarem aqui no Brasil. Teve também a Umbanda, que era uma religião brasileira criada no começo do século XX. Então, eles misturavam elementos do espiritismo europeu com o católico português, né, e com as suas culturas africanas. Tinha também o catimbó, que essa religião era bastante influenciada pelas práticas religiosas dos indígenas. Então, gente, era a forma que eles utilizavam para poder, né, os povos africanos, estar sempre presente com a sua religião e com as suas culturas, tá? Então, a partir daqui, gente, vocês podem novamente fazer uma leitura para melhor recapitulagem do nosso assunto. Faça uma leitura novamente do assunto, tá bom? Um forte abraço a todos.